Olá, muito bem-vindos ao nosso Oração e Ação Estudo Bíblico. Hoje estou gravando no meu escritório, não na igreja, porque estou com uma virose muito forte, com febre, então não poderei estar na igreja. Então, nós vamos ler aqui o nosso trecho de Hebreus, e eu vou ter o prazer de comentar com vocês, lembrando que vocês podem participar das obras sociais da nossa igreja. Vocês vão ter as orientações aí em tela. Nós fazemos distribuição de cestas básicas, nós fazemos também doação de farinha de trigo em quantidade para que se faça alimentações, refeições no ministério do pastor Ulisses Torres, e nós consideramos muito o trabalho desse pastor. E outras iniciativas como cursos que ensinam técnicas para mulheres da comunidade, de forma que elas ouçam o Evangelho e também possam trazer renda para suas casas. Nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Unge-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, tanto para ministrar quanto para aprender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler o texto de Hebreus 3, de 1 a 9? O texto diz o seguinte: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para o testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Muito bem, vamos comentar texto a texto, versículo a versículo. Primeiro, nós vamos reler os versículos 1 e 2. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Muito bem. Primeira coisa que a gente percebe é que a função de Moisés como líder da casa de Deus, aí quando fala na liderança de Moisés, está falando da família de Deus durante a liderança de Moisés, que era o Israel de Deus, era o povo hebreu, não é? O povo hebreu. Ali, Moisés era o líder, era aquele que fazia a interlocução entre o povo e Deus, mas se referindo ao povo hebreu que ele conduziu da escravidão do Egito para a liberdade e a terra prometida. Mas quando esse texto ele vai se referir a Jesus, no versículo 1, ele vai chamar Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Moisés era o mediador humano entre o povo hebreu e Deus. Mas Jesus é o mediador tanto de Deus para com a sua igreja, quanto do povo de Deus ou da igreja para com Deus, de forma integral, não restrito a
ao povo hebreu, né? Não restrito ao povo hebreu. Então, Jesus aqui é chamado de apóstolo e sumo sacerdote. Ele é o elemento de ligação entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, não é? No versículo 3, nós vamos ver isso sendo reafirmado a cada momento aqui. Jesus, versículo 3, todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Há uma diferença muito importante entre Moisés, que aqui é enaltecido como um servo de Deus especial, mas ele está mostrando que Jesus é muito mais. Jesus é muito mais. Moisés estava mediando o povo hebreu. Já Jesus está mediando a igreja, todos os santos, todos os convertidos, a igreja. E o texto vai dizendo que Moisés era servo, mas Jesus é filho. Por que o autor sagrado ele está frisando tanto isso? Porque provavelmente nós estamos aqui no início da igreja, no início dessa era cristã, da vinda do Messias, e aquela igreja cristã que vai surgindo do meio da realidade do povo judeu, eles ainda estão extremamente apegados a Moisés, a Abraão. Não que eles não devessem considerá-los, que não devessem valorizá-los, mas o autor sagrado está mostrando a eles que Jesus é muito mais. Hoje ainda nós temos algumas religiões, algumas doutrinas que não compreenderam a essencialidade e a particularidade incomparável de Jesus. E se havia uma tendência judaizante, uma tendência do retorno às figuras judaizantes, o autor sagrado aqui está colocando Deus na figura de Jesus no lugar de maior destaque. Então o versículo 3 diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem quem estabeleceu. Jesus é Deus. Jesus, diferente de Moisés, Moisés cuidava da casa de Deus ou da família de Deus restrita àquele povo. Já Jesus, ele é o autor da casa ou da família de Deus de uma forma geral. 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho. Esse é um ponto fundamental. A compreensão de que Jesus não tem comparação. Né? Não tem comparação. Aqui o autor sagrado vai tendo cuidado de mostrar o valor ou de honrar o valor de Moisés sem deixar transparecer que Jesus é incomparável. Versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. A igreja somos nós, né? A igreja somos nós, a família de Deus somos nós. A família de Deus são todos aqueles que creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, Cristo, versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Ele está batendo aqui numa tecla
que vai lembrar ao povo lá dos hebreus, daquela igreja, lembrar aquele povo que eles estão retornando às coisas velhas, eles estão retornando. E ele vai dizendo, olha, persistam, vocês têm que persistir, guardando firme a fé até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação e no dia da tentação no deserto. Aqui, o autor sagrado de Hebreus, ele está fazendo uma citação do Velho Testamento. Ele está citando aqui o Salmo 95, versículos 7 e 8, algo que eles conheciam bem. Ele está dizendo, olha, vocês têm que estar firmes na fé até o fim e não provoquem a Deus, não tentem a Deus. Nesse momento em que ele fala em provocação e tentação, ele está usando duas palavras, a palavra meribá e massá, do hebraico, que remetem também a uma experiência vivida lá em Êxodo 17. Lembra naquele momento em que o povo, tendo saído do Egito, estava experimentando a libertação do Egito, estava a caminho da terra prometida, mas eles começam a murmurar porque faltava água, porque faltava carne, e eles estavam murmurando. Então, o autor sagrado, inspirado por Deus, olha, não retornem àquilo que aconteceu no passado. Eu não quero saber de Meribá e Massá. Por favor, né? Não busquem me provocar, não busquem me tentar como vossos pais me tentaram. O versículo 9 vai dizer, os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Você pode ir a esse texto, Êxodo 17, de 1 a 7, e você vai achar bem interessante esse texto ali. Em Refidim acontece essa busca de murmuração por parte do povo, tentando a Deus e também provocando a Deus. Muito bem, aqui está se estabelecendo de uma forma exortativa, de uma forma argumentativa, a preciosidade e a inigualável importância de Jesus, né? Ainda que o autor sagrado afirme a importância de Moisés, ele deixa claro que nada nem ninguém é como Jesus. Ok? Olha, que Deus abençoe você. Você pode mandar pelo chat ao vivo seus pedidos de oração, e o povo, os membros da Igreja Batista da Freguesia do Governador, estarão orando por você e pelas causas que você solicita, tá bom? Que Deus abençoe você, que você seja ricamente abençoado. Até os nossos cultos, você pode participar dos nossos cultos presencialmente também, no domingo, às 10h30 da manhã e às 18 horas. Até lá!